Jornal da Bandeirantes, gente. Vamos falar sobre mais uma trapalhada, um despreparo do governo. Depois da confusão do Pix, vem agora o preço dos alimentos. Reunião para diminuir preço do alimento. Como é que você vai fazer isso numa canetada, né? O que o governo precisa olhar é exatamente para aquilo que nós discutimos muito no ano passado. As contas públicas, o compromisso com a regularidade fiscal, com a gastança que o governo tem adotado desde que assumiu nesse novo mandato, gerando uma preocupação em economistas, empresários, investidores em relação ao compromisso com as contas, que está no discurso, mas não está na prática. Por isso, agora chega para o governo federal essa sensação das pessoas de que os alimentos estão aumentando numa velocidade muito maior do que o ganho. E com isso está difícil fechar a conta no supermercado. Se tem um lado positivo nessa história toda, é o reconhecimento da inflação. Porque está muito nítido agora que o discurso de que a vida está uma maravilha, que o governo estava tomando as atitudes necessárias e as críticas faziam parte apenas da oposição. E também os índices oficiais de preços, eles não fazem mais parte da realidade do povo brasileiro. Afinal de contas, o índice que a gente acompanha no noticiário é um. Quando vamos tirar o cartão para pagar a conta ali no supermercado, no caixa, nós estamos sentindo no bolso que a coisa é outra. Ou seja, o governo está tentando tomar alguma providência que não existe. Afinal de contas, se houvesse realmente a ideia de retroceder, como foi aventada e felizmente já afastada, de algum tipo de controle de preços, e o passado recente da história do país mostra o desastre que isso é para a economia, nós teríamos já realizado algo dessa natureza e o mundo todo faria numa canetada a mudança de preço, né? Nós precisamos reconhecer a gravidade do problema, entender quais são as medidas que precisam ser adotadas para que aquilo que o Banco Central alertou e subiu os juros durante boa parte do ano passado para conter uma escalada ainda maior de preços, que impacta diretamente no poder de compra da população e agrava um assunto que é mundial, que é a insegurança alimentar. Um dos fatores que contribuem para essa situação é a ausência de política pública robusta para regular o mercado de alimento essencial. E também o governo parece hesitar em enfrentar diretamente os interesses, das grandes cadeias de distribuição, de exportação. Isso sem falar do incentivo que é preciso para o agronegócio brasileiro, para a produção de alimentos. O Brasil precisa discutir com mais ênfase essa questão. Agora, aproveitando que os alimentos estão aí na ordem do dia e que o presidente Lula está muito preocupado com essa questão, nós precisamos incentivar a maior produção agrícola do momento. É hora de enfrentar esse problema e, diante de índices que chegam a ser alarmantes em alguns casos de fome, de miséria, é mais do que o tempo de tentar virar essa página. Mas é claro que falta muito desse compromisso no governo federal. Isso sem falar na estratégia de comunicação que está sendo repensada, o assunto vaza dessa maneira, mostra ali que não há nenhum tipo de compromisso, uma estratégia definida, alguém pensando sobre um problema seríssimo do país, que é justamente a subida do preço dos produtos, principalmente dos alimentos. Precisamos enxergar esses problemas, apontar para que o governo possa fazer as suas correções. E se precisar, nessa troca de ministérios, realizar algum tipo de mudança, trazer para o governo também, arejar um pouco as ideias, alguém que não esteja vinculado com atraso, que não esteja vinculado com compromissos que já ficaram aí ao longo da história do presidente e também do seu partido. O plano concreto que precisa ser desempenhado, ele não é um plano concreto para curto prazo. A gente sabe que essas questões, elas são para longo prazo, justamente para garantir o acesso ao alimento a preço justo, demonstrar uma gestão conectada aí com os interesses da sociedade e aquilo que é urgente. Então é preciso sim seguir nesse assunto, não da forma como o governo tem tratado, de uma forma atabalhoada, de uma forma bagunçada,
de uma forma que não transmite credibilidade para a população. Mas sim, arejar as ideias, trazer pessoas que pensem na segurança alimentar do planeta, na produtividade brasileira, aí sim nós teríamos uma mudança de rumo muito mais conectada com os anseios da população e com um quadro diferente desse que estamos vivendo ao longo dos últimos 2 anos. Nós vamos fazer contato agora aqui no Jornal Gente com mais destaques da nossa reportagem. O Guilherme Macalossi está lá no sul do país e também vai seguir nesse assunto, trazendo para a gente mais enfoque sobre esse problema do preço dos alimentos. Tudo bem, Macalossi? Bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, ouvintes e telespectadores. Continuo na linha que você abriu o Jornal Gente de hoje, Pedro. Esse tema da inflação sobre os alimentos é por demais importante. E como você bem lembrou aqui, há um histórico que nos faz temer quando se menciona a palavra controle de preços. O controle de preços que nos remete à década perdida dos anos 80, quando o governo achava que podia estabelecer sobre o mercado um regramento sobre a valorização dos produtos, ainda que não fizesse nenhuma ação efetiva na questão inflacionária através do controle dos gastos e da criação de uma moeda que fosse minimamente estável. Isso só veio em 1994 com o Plano Real. Nós precisamos nos remeter aos melhores momentos da nossa história econômica e não dos piores. Existem meios, é verdade, muitas vezes perigosos, de se buscar controlar preços, não através de uma decisão, através de um canetaço sobre os produtos. São as chamadas medidas extrafiscais. E elas são todas muito perigosas. Eu vou lembrar de 2 aqui que foram utilizadas durante o governo Dilma Rousseff e que produziram problemas econômicos adicionais à crise de 2015 e de 2016. A Dilma Rousseff não deu um canetaço em cima dos preços, mas havia à época um problema inflacionário grave no país. Chegamos a uma inflação de 2 dígitos. E a escolha da Dilma Rousseff à época foi tentar controlar os preços, não através de política fiscal, mas através de política extrafiscal. Ela, por exemplo, represou o preço dos combustíveis, que tem efeito inflacionário em cascata. Você aumenta o preço dos combustíveis, aumenta o preço do frete. O frete tem um custo adicional sobre o transporte dos alimentos e isso, obviamente, impacta no preço final do produto que é vendido no supermercado. E depois ela também buscou represar o preço das contas de luz, outro item que tem efeito inflacionário em cascata. Abrange uma série de setores recorrentes. Então, o que se construiu a partir dali foram 2 crises. Uma sobre a Petrobras, que acabou tendo um prejuízo bilionário, e outra sobre a Eletrobras, que acabou também colhendo o mesmo fruto negativo. Isso não corrigiu a inflação, que subiu a 2 dígitos. O governo federal estabeleceu o arcabouço fiscal em 2023 e com ele se espera que as metas sejam de fato cumpridas, Pedro Campos. É através do cumprimento das metas que foram definidas pelo próprio governo que vai se resolver o problema da crise de confiança, de credibilidade, que se instaurou porque o mercado entende que o governo é incapaz de cumprir o que promete. Não podemos ir numa aventura econômica que muitas vezes está na cabeça de uma parte dos integrantes do governo. Nós precisamos nos pautar pela regra fiscal econômica estabelecida na legislação aprovada no Congresso Nacional. O presidente Michel Temer, quando assumiu a presidência em 2016, encontrou um cenário com uma inflação de 2 dígitos, desemprego de 2 dígitos e taxa de juros de 2 dígitos. E através do controle dos gastos públicos com a regra do teto, ele conseguiu derrubar não apenas a inflação, mas também os juros no Brasil. O governo tem instrumentos fiscais para poder combater a inflação sem ter que se valer de nenhuma invencionice e ainda mais
sem a necessidade de se colocar no jogo político a palavra controle de preços, que é muito danosa ao país. E vamos ao destaque do Cláudio Humberto. Cláudio,